E amigos, a gente vai fazer uma reflexão agora. Ela é bem curta. Logo depois a gente vai responder aqui algumas perguntas dirigidas pelo pastor Wagner. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Hoje a gente vai sair um pouco desse tema mais escatológico e vamos para um tema mais específico. É apenas um versículo e, e vocês poderão sentir e apreciar como o pouco de Deus é muito, né? Fala muito para a gente. Eu queria que você abrisse Filipenses, o livro de Filipenses, no capítulo número 3, para a gente refletir sobre um versículo bíblico que tem tudo a ver com o que nós estudamos aqui, que tem tudo a ver com a nossa motivação, com a nossa inspiração, com o nosso desejo de prosseguir firmes. E veja o que diz Filipenses capítulo número 3 e versículo de número 8. Filipenses 3 e versículo de número 8 diz assim: olha que texto lindo. Olha, se fosse você, eu pegaria aí um marca-texto, viu? Iria destacar esse texto aqui, porque esse verso aqui, você não pode só ler, não. Você tem que marcar aí, tá? Olha o que diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por amor da sublimidade, perdão, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É, quando Paulo escreve esse texto, que é um texto impressionante, ele leva a gente a fazer algumas perguntas para nós mesmos, né? Para nós mesmos. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: o que é importante para você? O que que absorve a sua atenção? O que que mexe com suas emoções? Quais são os valores que estão ali no centro das suas escolhas, das suas decisões? O que é que se tornou, ao longo da sua vida, a referência de tudo aquilo que de fato é importante, é singular, é rico, é relevante para a sua própria vida? Aqui, Paulo já começa com a sentença: deveras considero tudo como perda. Parece que Paulo aqui está mexendo muito com a gente, porque ninguém quer perder, né? Você sabe como é que nós vivemos na cultura de hoje? Você tem que ganhar tudo. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar mais no trabalho, você tem que ganhar mais nos seus relacionamentos, você tem que ganhar mais na igreja. Hoje nós vivemos uma certa cultura do coach, da performance, do alcance, da realização, porque você tem que ganhar tudo. Tudo, você tem que ganhar tudo. Você tem que ser bem sucedido como empresário, você tem que ser bem sucedido como pai, você tem que ser bem sucedido como mãe, e há coisas que não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas parece que essa obsessão tem exigido de nós muito mais do que nós podemos dar, e às vezes exige de nós coisas que parecem que a gente está mudando nossos valores, nossas intenções, porque algumas coisas que até que são nobres puxam demais da gente e não se tornam o centro da nossa vida cristã. Paulo diz o seguinte: para mim, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: para mim, tudo está em segundo lugar. Tudo está em segundo lugar. Isso quer dizer que Paulo ele não usava Cristo para conseguir as coisas, como muitos crentes fazem hoje. Muitos crentes fazem hoje. Muitos crentes vivem mais correndo atrás das bênçãos do que aquele que abençoa. Muitos. Muitos querem saber o seguinte: Senhor, o que é que eu vou ganhar? Eu sigo, mas o que é que eu vou ganhar? Eu vou me entregar a Deus, eu vou ser batizado, eu vou para a igreja, mas o que é que eu vou ganhar? Amigos, quem já ganhou a Cristo não fica à procura de novos ganhos de forma obsessiva. Você sabe por quê? Porque quem tem a Cristo já tem tudo. Já tem tudo. Não é errado querer ser bem-sucedido, não é errado crescer. O errado é quando essas coisas concorrem com a nossa experiência com Deus. Essa concorrência, ela é cruel, porque a gente coloca Deus no lugar errado. A gente coloca Cristo no lugar errado. Ninguém gosta de perder, mas se você quer ser um bom cristão, você tem que aprender a perder para ter aquilo que é mais importante em sua vida, a joia de grande valor que é Jesus Cristo. A joia de grande valor que é Jesus Cristo. Paulo diz: sim, deveras considero.
Não é que Paulo tenha perdido tudo, mas ele olhava para as coisas que estavam ao seu redor, olhava para a sua fama, olhava para o seu conhecimento, olhava para a sua influência, olhava para a sua posição e dizia o seguinte: eu considero tudo como perda, como perda. O duro da vida é ser um crente que quer mais utilizar a Deus para benefício próprio do que ser bênção para os outros. Isso é terrível. E é lamentável a gente viver hoje no mundo evangélico. A gente vê muitos crentes avarentos, egoístas, interesseiros, como se o céu fosse aqui, do que considerar Cristo como o centro de tudo. É lastimável. E Paulo nos ensina. Paulo diz assim: eu considero tudo como perda. E diz mais: por causa de que, Paulo, você considera tudo como perda? Segunda coisa, Paulo diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo aqui agora, porque eu tenho o privilégio de conhecer alguém e que nessa experiência desse conhecimento, obviamente dirigido pela pessoa do Espírito Santo, o conhecimento que a gente tem de Cristo é inesgotável. Você pensa que uma pessoa que conhece a Cristo entra na rotina? Fica entrando na rotina o tempo todo, piloto automático, né? Vida espiritual no piloto automático. Não existe isso para quem tem a sublimidade do conhecimento de Cristo. Se Cristo é a fonte de toda sabedoria, de todo o amor, de toda a graça, a sua experiência nele é inesgotável. Inesgotável, sabe? Não existe aquele limite, não existe um platô que você diz assim, esse é o limite do conhecimento de Cristo. Não é. Paulo diz a sublimidade. E o pior, sabe o que é? É quando tem pessoas que ficam comparando a sua vida cristã presente com o passado. Aí vive com saudosismo, né? Ah, no passado, alguns anos atrás. Aí compara si e compara a igreja. Como se tudo que fosse do passado fosse melhor. Quer dizer uma coisa para você, escute isso. A vida em Cristo, no presente, não pode ser comparada com o passado, porque é sempre melhor. É sempre melhor. Não fica com saudade de sua vida cristã do passado, como se fosse uma experiência só humana. A experiência com Cristo no presente é maravilhosa e pode se tornar melhor no futuro. E pode se tornar melhor no futuro. Então, Paulo, aqui, ele trabalha algo bem interessante. Eu não gosto muito, sabe, dessa frase, primeiro amor, como se a gente tivesse que viver um primeiro amor e o resto era um amor que a gente vai, assim, administrando ao longo da vida. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na vida cristã, sabe o que é? São crentes que envelhecem amando Jesus, sendo sensível a Cristo e amando aquele que um dia foi a razão da sua vida. Um dia eu estava eu estava visitando uma senhora na cidade de Muritiba, perto da Fádiba, Uni e a N hoje, né? E essa senhora, ela tinha 90 anos de idade. E ela estava acamada, eu era teologando, fazia teologia. Ela estava acamada, 90 anos. E eu pedi para ela, ela também era cega, e eu pedi para elas, a senhora pode falar como foi sua experiência passada? Ela disse, eu me lembro, quando se colocava aquelas cornetas assim nas ruas, na igreja, e eu ouvia a voz do pastor Roberto Rabelo. Eu me lembro, olha, é tempo, viu? Eu me lembro. E foi nessa, em uma dessas experiências da pregação dele, que eu me entreguei a Jesus Cristo. E eu perguntei para ela, e como é hoje? Como é a sua experiência com Cristo hoje? Mesmo estando acamada, mesmo estando cega. E ela dizia, hoje é melhor do que muito tempo atrás. Hoje é melhor do que muito tempo atrás. Porque com Cristo a gente vai crescendo sempre. Você sabe o que é que diz Provérbios 4:13, se eu não me engano? Ele diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar àquele brilho mais intenso, até ser perfeito. Primeira coisa, que Cristo assuma o lugar que Ele quer na sua vida e que Ele coloca tudo como perda. Segundo, Cristo precisa
ser aquele que você tem uma experiência inesgotável. E quanto mais você tem uma experiência com Cristo, você não fica dependendo do que outros podem oferecer a você, porque o banquete que você vai comer todos os dias, a água e o pão que vai saciar você, é a pessoa de Cristo todos os dias. Só que o texto ainda apresenta outra coisa sobre Cristo. Primeiro, as perdas de Paulo para ganhar Cristo. Segundo, a sublimidade de Paulo, que é o conhecimento inesgotável. A terceira coisa, sabe o que é? Ele diz assim: Meu Senhor. Paulo agora vai para a terceira coisa nesse versículo. E nesse versículo, Paulo diz o seguinte: Cristo é meu Senhor. Você sabe o que significa isso? Que nós estamos a serviço de Jesus Cristo. Nós estamos à disposição de Jesus Cristo. Nossas mãos, nossos pés, nosso coração, nosso corpo e nossa mente estão a serviço do reino. Nós somos cooperadores do reino. Não importa o que você faça na igreja. Não importa se você está numa igreja grande organizando a entrada dos carros na igreja. Não importa se você é aquela irmã que faz comida depois de um evento da igreja. Não importa se você é um diácono. Não importa se você é um pastor, se você é um pregador. Não importa a sua posição. Nós somos cooperadores. E quem é cooperador de Cristo não procura primeira posição. Quem é cooperador de Cristo procura servir a Cristo e a igreja de Cristo. É por isso que ele diz: é meu Senhor, é meu Senhor. Nós não estamos a serviço de Cristo para receber aplausos das pessoas. Nós estamos a serviço de Cristo para oferecer o melhor para o nosso Salvador, para o nosso Senhor. É por isso que a gente trabalha com qualidade, com eficiência, com entrega, porque nós valorizamos aquele que é o nosso Senhor. Um dia, um pastor Bulhão estava visitando uma lanchonete e ele estava participando do Revive, e a lanchonete tinha que abrir logo porque ele tinha que comer e tinha que sair. E ele ficou esperando com um amigo, um outro pastor, e tinha um rapaz lá dentro caprichando no atendimento, limpando a lanchonete, limpando o chão da lanchonete. E quando ele entra, ele pergunta: Eu gostaria de comer, porque a gente vai participar agora de uma pregação. E aí o rapaz falou: eu vou ajeitar aqui algo para você. A gente só está terminando com algumas coisas, limpou a mesa, limpou o chão, puxou a cadeira, ajeitou o balcão. E o pastor Bulhão olhando, admirando aquele rapaz. E ele ficou encantado. Depois subiu e o rapaz estava lá limpando as coisas no segundo piso. E o pastor Bruno disse: Olha, eu gostei muito de você. Aí o rapaz respondeu assim: É porque eu faço tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Bulhão não sabia que ele era crente e nem ele sabia que ele ali era Bulhão. E aí, naquele momento, é, o pastor Bulhão disse: Você é crente? É. Era um dia de domingo. Eu sou crente. Ah, você é crente? Eu sou crente. Eu estou aqui me preparando porque vai ter um programa do Pastor Bulhon e eu quero ir para esse programa. Ele ouvia Bulhon só pela rádio, né? Isso é mesmo, é. Isso quer dizer que você quer ouvir o Pastor Bulhon? Quero, eu quero ouvir o Pastor Bulhon. E o Pastor Bulhon, naquele momento, se identificou, disse: Eu sou o Pastor Bulhon e eu estou muito feliz por saber que o que você faz aqui é de muita qualidade. Os dois se abraçaram, conversaram. Mas o que chamou a atenção é o seguinte: tudo que a gente faz, amigos, não só na igreja, mas aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você faz em casa, aquilo que você faz na vizinhança, aquilo que você faz na igreja. Você precisa ter um Senhor, um chefe, um líder. E esse líder é Jesus Cristo. A quarta coisa que Paulo fala, diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio. Paulo aqui agora novamente recorre à perda, mas ele também fala de amor. Ou seja, qual é a motivação para nós servirmos a Cristo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o que diz o Evangelho de João. Então, nossa motivação é servi-lo. Por quê? Porque ele nos serviu com amor, com entrega, abrindo mão de tantas coisas. E Paulo aqui diz que ele fala novamente do ganhar a Cristo, porque Paulo ele é completamente cristocêntrico, né? E nessa visão cristocêntrica de Paulo, ele disse o seguinte: eu quero mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo. Mesmo tendo a sublimidade de Cristo, mesmo considerando todas as coisas como perdas, Paulo ainda diz: Eu quero ganhar a Cristo. Quem tem Cristo, quer mais de Cristo. E é isso que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quem tem a Cristo, quer mais de Cristo. Por isso, amigos, não.
Não tenha medo de considerar tudo como perda, como Paulo fez. Não tenha medo de mergulhar na sublimidade do conhecimento de Cristo. Ponto número 2. Número 3, não tenha medo de considerar a Cristo como seu Senhor. Agora, número 4, não tenha medo de viver o amor que deve ser a motivação de tudo aquilo que você faz para que você tenha mais de Cristo em sua vida. Quem tem a Cristo, quer mais a Cristo em seu coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Filipenses capítulo 3, versículo 8 seja a base da nossa vida cristã e da nossa caminhada para o céu. É, nesse momento, o Wagner tem algumas perguntas para a gente conversar agora, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você, pode ser? Vamos orar. Bom Deus, obrigado por esse versículo que nos fala tantas coisas. Nos fala que a gente perde, mas para ganhar. Nos fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nos fala do senhorio de Cristo, nos fala que a nossa motivação é amor a Cristo e nos fala também do resultado dessa busca, que é ganhar mais a Cristo. Que o Senhor nos dirija essa sala poderosa com teu Espírito, para que todas as realidades de Filipenses, como a gente acabou de ler, possam se manifestar em nossa vida, porque somente o Espírito é capaz de fazer isso. Nos conduz agora nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita, meu pastor, coisa boa, né? Pastor, na semana passada nós tivemos o pastor Toninho da Novo Tempo aqui, tivemos um papo com ele e ele é bem objetivo. São questões que podem vir a público sem nenhum tipo de problema, nenhuma pergunta que vá deixar o senhor aí preocupado. Ah, eu sei disso. Mas é muito bom que a gente conheça um pouco mais da história desse pastor que aparece sempre para a gente aqui com as mensagens e tal. O pessoal não sabe como foi que a coisa que aconteceu para o senhor estar aqui hoje, né? E o que o senhor já pagou de preço e tudo mais. Então, o senhor nasceu aonde? É casado? Quantos filhos? O pessoal conhecer um pouquinho. Eu sou piauiense, da cidade de Picos. Nasci no Piauí e fui depois morar alguns anos no Ceará. Depois voltei para Picos novamente. Meu pai sempre trabalhou no Exército e isso fez com que ele mudasse algumas vezes. Conheci minha esposa na FADBA, no UniAN. Ela é formada em administração e hoje também faz um novo curso. E a gente se conheceu em 98, casamos e temos duas meninas, né? E assim nós somos 100% nordestinos, porque eu sou piauiense, minha esposa é pernambucana, a Sofia, viu, Rogério, foi gerada em Campina Grande, mas nasceu em Alagoas, e a Ângela já tinha nascido ali no Rio Grande do Norte, em Natal, onde eu comecei o ministério. O nome da sua esposa? Neres Ângela. Pastor, nesse casamento aí, foi o senhor que olhou para ela olhou para o senhor, quem foi que deu aquela aproximada para que o casamento acontecesse? Olha, quem deu os primeiros passos fui eu, mas quem tomou a decisão assim, dizendo, olha, a gente tem que tomar um rumo mais sério, foi ela. É dizer que o senhor chegou, fez com que a coisa acontecesse para o namoro, mas a tomada de decisão para o casamento, ela deu a maior ventilada aí. Eu Quantos anos? assim, na verdade, para o processo, né, de amizade, aproximação, fui eu, para um namoro ali, olha, a gente tem que se decidir aqui. Então a gente se decidiu e depois eu fiz o pedido de casamento, claro, com 2 anos e alguma coisa. Eu comecei o ministério solteiro, fiquei 2 anos porque eu queria que ela concluísse a faculdade de administração. Naquela época eu tive como conselheiro, como amigo, o pastor Gilberto, que está aqui com a gente, ministerial também. E depois a gente casou, né? Em 2002. Quantos anos de casado já, amigo? Pois é, e agora 22 anos, né? Graças a Deus. Correspondente ao período de ministério também. Pô, eu tenho 24 anos, agora eu vou fazer 25 anos de ministério, né? Então eu fiquei 2 anos solteiro, depois casei, eu tenho 22 anos de casado e 24 anos, agora 25 em janeiro de ministério. Já já a gente volta ao ministério. O senhor nasceu em seio adventista, família adventista já, pastor? Não, não, meus pais eram católicos, e especialmente minha mãe. Mas quando eu era adolescente, eu sempre tive assim uma inclinação, um desejo
de conhecer mais a Bíblia por interesse próprio, né? Então, eu visitei algumas igrejas na minha adolescência. Eu tinha amigos de infância também que faziam isso, mas se tornar adventista foi ali por volta dos 15, 16 anos. Isso aconteceu no evangelismo, na amizade que o senhor fez na igreja, a igreja que o senhor foi absorveu o senhor, e como é que um adolescente que não tem um conhecimento da palavra profundo vai se tornar adventista buscando isso? Como é que foi que isso aconteceu, professor? Bem, primeiro que vocês lembram aquele projeto bem interessante que era dos Gideões, que espalhava os Novos Testamentos aí por todo, por todo mundo, todo lugar tinha um Novo Testamento, e era muito interessante. E eu me encantei com o Evangelho de Mateus. Inclusive, estou lendo agora aqui o comentário de N.T. Wright, né, que é sobre Mateus, e me encantei. E nesse momento em que eu, espontaneamente, sozinho, né, dirigido, claro, pelo Espírito Santo, eu comecei a ler, algumas coisas estavam acontecendo ao redor. Como, por exemplo, a minha irmã estava frequentando a igreja adventista com meu cunhado, o meu amigo mais íntimo estava indo para uma igreja pentecostal, né? E eu estava sozinho. Então, naquele momento, eu comecei a ler a Bíblia sozinho e eles começaram a me influenciar, né? Meu amigo, minha irmã, meu cunhado. Até que uma coisa que é importante dizer é que, por volta, assim, mais ou menos de 6 anos antes, eu tinha feito parte de um clube de desbravadores que abriu no meu bairro, mas fechou. Então a igreja não foi plantada e tudo mais, mas ficou aquela semente. Ficou algumas coisas, ficaram algumas coisas. Então eu passei a ler a Bíblia sozinho, mas eu sempre lembrava daquelas músicas, dos estudos bíblicos, mas não sabia de onde eu poderia encontrar a igreja. Mas a minha irmã estava frequentando a igreja nesse período, então eu passei a ir sozinho para a igreja. Eu saía com 15 anos de idade, 5 quilômetros, e nesse momento eu comecei a estudar a Bíblia com uma experiência muito especial que aconteceu em minha vida, que foi o ponto da virada. Todos nós temos um ponto da virada, né? Então houve um ponto da virada em minha vida. Aqui vem a importância da semeadura, pastor. Às vezes a gente fica preocupado em semear e semear, e o resultado parece pequeno pela ambição, a boa ambição que nós temos de levar o máximo de pessoas a Cristo. Tem gente que fala assim, pastor, eu já dei tanto estudo bíblico e as pessoas não se converteram, fiz tanta amizade para trazer essas pessoas, mas amigo, ó, o clube veio, lançou a semente e ficou aqui dentro batendo, irmãos. Uhum. Essas ligaduras que a gente faz, esses pontos de conexão, eles definem muito a conversão de pessoas na progressão da própria caminhada dele. Claro, nós queremos o máximo de pessoas convertidas e essa manifestação acontecendo através do batismo, mas entenda, a semeadura é igualmente importante porque essas inserções da palavra vão definir o futuro deles, como definiu a vida do pastor Lucas. Talvez se essa semente não tivesse sido plantada, o senhor não estivesse aqui hoje, nessa É. importância dessa A gente semente. não pode esquecer, né, Wagner, que a gente joga a semente, mas quem está trabalhando no solo é o Espírito Santo. E você não sabe quando essa semente vai germinar. Então, depois de alguns anos, nesse contexto que eu estou falando aqui para vocês, o pastor Manuel Pinto visitou a minha casa em um domingo pela manhã e ele estava procurando a sua nora a casa estava fechada, era próximo da minha casa. E aquele homem jubilado, pastor jubilado, me visitou no domingo de manhã, visitou minha família, que ele queria água, né? Uma coisa tão simples, ele queria água, só isso. A casa da nora estava fechada, ele morava em outro bairro. E minha mãe, me lembro como hoje, minha mãe fez um suco para ele de maracujá, deu água para ele. E a gente, eu e ele, alguma coisa especial aconteceu, porque era um adolescente de 15 anos de idade, ou um pastor de mais ou menos 60, 65 anos, já jubilado, e de repente nós dois estávamos na sala de casa e ele conversando comigo, conversando comigo. E ele falando, né? E eu achei muito interessante. E quando você tem luz, você não precisa forçar. Ela brilha, ela vem. E as pessoas percebem. E quem tem luz é justamente quem não tem que vai perceber algo diferente. E aquele homem tinha algo diferente.
Ele não pregou para mim um sermão, ele não fez uma série de estudos bíblicos, mas eu sabia de uma coisa, que ele não estava sozinho quando me visitou. Ele não estava sozinho quando me visitou. Por quê? Porque o modo dele falar, a presença dele era diferente de todas as presenças que eu já tive na minha vida. E no final de tudo, ele começou no finalzinho daquela visita é, casual, né, entre aspas, ele disse assim: Eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês, comigo e com minha mãe. E esse texto bíblico, claro, nunca vai sair da minha cabeça. Foi o primeiro verso da Bíblia, praticamente, que eu captei, né? E o verso é 1 João 3:3. Ele olhou para mim e disse: Lucas, Cristo vai voltar. Olha só, você falar isso para um garoto, né? 15 anos. Jesus vai voltar, Lucas. E aquilo ali tremeu aqui dentro. Por que tremeu? Por que tremeu? Porque eu estava lendo a Bíblia, porque ele era um homem de Deus e porque ele usou a Bíblia para me dizer algo que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha ouvido. E essa junção da minha sede com a disposição dele fez uma enorme diferença. Então ele lê o texto, né? E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Imagina um garoto de 15 anos que não era da igreja, diz assim: você precisa se purificar para ter essa esperança do reencontro, do encontro com Jesus Cristo. E o texto termina dizendo: assim como Cristo é puro, você tem que se preparar para encontrar com Ele. E depois ele pediu para orar, e ele orou em minha casa. E eu costumo dizer que eu olhei ele saindo, me lembro como hoje uma bolsazinha que ele usava, muito sereno, muito tranquilo, muito suave a presença, e ele saiu. E eu costumo dizer isso e repito isso várias vezes, né? Quando, quando aquele homem entrou na minha casa, o evangelho entrou na minha vida em uma visita, em uma visita. Há muito mais poder no contato pessoal do que a gente imagina. E aqui eu falo isso e falo isso com muito carinho. Às vezes a gente pensa que para cada problema da igreja, um programa deve ser feito. E às vezes não é assim. Para cada desafio da igreja, eu preciso ter mais atitude com pessoas. A maior resposta é atitude com as pessoas, de forma individual. E quando ele entrou na minha casa, o evangelho ficou, ele passou, claro, Deus usou o filho, Deus usou outras pessoas, mas eu quero dizer que isso aconteceu mais ou menos no mês de abril. E no dia 14 de outubro de 1992, eu estava descendo as águas batismais dessa igreja, e quem estava me batizando era aquele pastor, aquele pastor. E eu teve um ancião chamado Paulinho, que hoje está nos Estados Unidos, que eu ia para casa dele, e ele me adotou como filho, né? Me adotou como filho. E a gente estudava muito a Bíblia, ele me envolvia muito. E dali veio, Wagner, a ideia de ir para o internato, porque ele disse: Lucas, você tem que sair para o internato. E depois de 2 meses, exatamente 2 meses de batismo, eu fui para o ENA, fazer o ensino médio no ENA. Então as coisas assim, sabe, aconteceram. E a gente não pode esquecer, Wagner, que esteja aberto. Porque se você estiver aberto, o Espírito vai dirigir seus passos. E eu queria sempre, uma coisa que eu não sou perfeito, mas eu procuro sempre fazer uma coisa, sabe? Eu quero ser sensível à voz do Espírito. E tentei ser sensível, apesar de muitas mudanças para um adolescente em um prazo tão curto. Mas não me arrependo de nada dessas decisões que tomei e dessa segurança da direção dele em minha vida. Nesse recorte da sua vida, pastor, fico prestando atenção. Hoje em dia nós temos um grande estímulo para trabalhar com as novas gerações. E a gente começou a dar nomes para cada geração dessa, e explicar que ela tem mudado com muito mais velocidade, porque o mundo também hoje muda com muito mais velocidade do que no passado. E aí eu vejo algumas ações que elas são necessárias. É claro que para jovens eu tenho que ter a linguagem para atingir os meninos, né? Falar com uma criança é diferente quando eu falo com um adulto, eu compreendo todas essas coisas. Mas o senhor fala de uma coisa para mim, pastor, que ela
está acima de tudo isso e às vezes ela não é tão centralizada na discussão do convívio entre as gerações mais antigas com as gerações mais jovens, especialmente adultos e jovens. Há um conflito, né? Os jovens querem muitas vezes liderar a igreja, os adultos têm dificuldade de entender como eles funcionam, como eles pensam. E aí entra um senhor de 65 anos de idade, um idoso, na linguagem da idade no Brasil, né? Está de frente com um adolescente. Teoricamente, não deveria haver comunicação ali. O suco deveria ser tomado e ele tomaria o suco, agradeceria como gentil que era e ia embora. Mas uma coisa chamou a atenção para o senhor, pastor. Ele não estava sozinho. Uhum. O que a Eu não nossa sabia, juventude. eu Sim, não pastor. sabia dizer o que era, mas eu sabia que ele era diferente. Então, eu acredito, sabe, Wagner, que às vezes a gente trabalha muito no coletivo, sabe? Eu acho que a gente pensa demais no coletivo. E tem o seu lugar, tem um espaço. Mas duas coisas. Primeiro, a gente precisa pensar mais no individual, sabe? Talvez quando você pensa no seu filho, na sua filha, talvez quando você pensa em um membro de igreja, nem sempre vai ser um evento que vai resolver isso. Sabe o que que vai resolver? Senta no banco com ele, chama ele para almoçar na sua casa. Gaste mais tempo com pessoas de forma individual. É baratinho, sabe? É baratinho, mas tem um valor ali muito grande, mas muito grande. Então, eu acredito, sabe, que não é só pensar assim nas novas gerações. Eu acredito que a gente tem que fazer com que as gerações se encontrem e a gente aprenda mutuamente. Porque é possível que muitos jovens têm muitas coisas boas para ensinar a quem é mais velho, e tem muita gente já idosa que tem muita coisa boa para ensinar. Eu acho lindo, sabe, quando jovens se esforçam por estar no meio de pessoas mais velhas e os mais velhos se esforçam. Não é para julgar, não é para dizer isso, na minha época era assim, na minha época era assado. Não, não. É para se conhecer, sabe? Para se conhecer, porque nós temos muitas coisas boas para oferecer uns para os outros. E nós temos um desafio, porque quanto mais a gente envelhece, a gente gosta de ficar com pessoas da nossa idade. Né? A gente gosta de ficar com pessoas da nossa idade. Mas às vezes a gente tem que abrir mão em alguns momentos para a gente alcançar as pessoas, aquele jovem que a referência dele é você, porque o pai não está sendo mais a referência. A referência dele é você, que é mais velha como mulher, porque a mãe não é mais referência. E todos nós precisamos de uma referência que vá além da nossa idade, de um modelo que vá além da nossa idade. Então a gente deveria se reeducar para tentar fazer essas conexões. Porque quando um adolescente, um jovem acredita em uma pessoa mais velha, e confia nela, você tem ali um potencial extraordinário para ser explorado. Quando você busca, por exemplo, busca um adolescente que confia em outro adolescente, você vai ter uma realidade, vai ser uma boa amizade, vai ser algo muito bom. Mas quando um adolescente confia numa pessoa mais velha, sabe, isso dá uma segurança para ele que a gente não tem ideia. Então, é muito importante que a gente seja mais intencional em ter esse encontro intergeracional. Eu acho que existe muito mais vantagem, claro, cada um no seu grupinho em algum momento, mas também a gente deve provocar esses encontros aí com os mais velhos também. Essa, essa presença de algo diferente chamou sua atenção e, na minha concepção, o que quebra as diferenças de vivência entre essas gerações, que teoricamente impediriam um relacionamento saudável, é exatamente essa presença do poder de Deus no mais velho, para ele assumir essa postura de liderança e influência, mesmo vivendo em mundos, às vezes, diferentes nesse foco. Jesus, pastor, Ellen White disse que no processo dele, ele falava muito coletivamente, mas onde ele investia maior tempo, ela diz, era no trabalho pessoal, porque ele acreditava que assim como encontrar um jovem como o senhor, que hoje influencia milhares de pessoas, Jesus entendia que achar uma pessoa em potencial poderia multiplicar o avanço do reino em muito maior velocidade do que pregar para uma grande multidão sem alcançar ninguém especificamente. Então ele trabalhava muito no individual. Foi É, aquilo que Moisés fez com Josué.
Foi aquilo que Paulo fez com Timóteo. Foi aquilo que Jesus fez com os discípulos, porque a média dos discípulos ali não se surpreende com o que eu vou dizer. Fiz a Bom, pesquisa e depois, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? O discípulo mais velho de Jesus tinha aproximadamente 18 anos. Os demais 15, 16 anos. Então, quando você pega aquela imagem de um monte de homem barbudo, já velho, não é aquilo ali não, tá? Era gente nova mesmo. que Eu to- conversei, que outro dia eu estava conversando com o Rodrigo, eu disse, Rodrigo, é isso mesmo, Rodrigo, Lucas, é isso mesmo, e talvez alguns sejam mais novos ainda. Diz, poxa vida. Então é o seguinte, é muito importante a gente considerar isso, sabe? Porque às vezes os quadros que você está vendo, as imagens que você está vendo, não refletem aquela realidade. A realidade é que aquelas pessoas, os discípulos que seguiram Jesus Cristo, praticamente garotos ali, tá certo? É uma coisa bem interessante para se pensar. Uma só dessas pessoas era casada, Pedro, que tinha aproximadamente 18 anos. o senhor falou do início de que o senhor foi para fazer o ensino médio. Como é que foi a trajetória do ministério do senhor, pastor? O senhor começou onde, se desenvolveu? Hoje o senhor é ministerial da Divisão Sul-Americana, dentre outras coisas, mas como foi que chegou até aí? Só um pouquinho antes, eu não queria ser pastor, eu queria ser médico. E a minha irmã, que eu perdi na pandemia, vocês sabem disso, ela já estava no mestrado, ela tinha uma carreira muito forte na área, na faculdade, ela fez mestrado, fez doutorado e fez pós-doutorado. Então ela queria muito que eu seguisse uma carreira voltada assim para os estudos e eu queria fazer medicina e eu sempre pergunto, mas só que todo mundo me chamava de pastorzinho no internato, né? Porque pregava na sexta-feira e tudo mais. E dava estudos bíblicos. A gente fazia conferências dentro do internato. Eu tenho fotos ainda aqui de série de conferências que a gente fazia, com batismo de 30, 40 pessoas, no batismo na primavera, e era muito bom. E no final do ano, eu perguntei, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? E um garoto teve um sonho, e esse garoto teve um sonho e me procurou. E disse que eu estava dentro da piscina do ENA, e ele estava andando pela borda da piscina, e eu fazia um sinal para que ele entrasse na piscina. E ele me perguntava no sonho: o que você quer, Lucas? E eu dizia: eu quero que você venha para cá, porque eu quero batizar você. E eu perguntava para ele, né? E qual era a roupa que eu estava dentro da piscina? E ele me dizia: você estava com a mesma roupa que o pastor Monteiro, José Monteiro, que é um famosíssimo pastor que passou pelo ENA, batizava, que era uma roupa escura, preta. E aí eu não tive dúvida nenhuma de que eu tinha que entrar no Ministério Pastoral, deixei o sonho de medicina do lado, e então fui fazer a faculdade de teologia. Passei 4 anos lá e comecei o meu primeiro distrito. Aliás, o meu primeiro trabalho missionário foi como evangelista na igreja de Mossoró. Eu comecei na igreja central de Mossoró e por algum motivo não deu certo, eu tive que mudar para ir para o Planalto, ali em Mossoró e preguei no Planalto, fizemos o evangelismo no Planalto, batizamos 17 pessoas no Planalto. O Planalto depois se tornou grupo e hoje é a igreja organizada. Hoje é a igreja organizada. Então, esse foi o primeiro trabalho. Saí de lá e fui para Ligeiro, em Campina Grande, e lá em Ligeiro trabalhei 7 meses, 8 meses. Foi antes de ser pastor em Campina Grande. Eu fui pastor em Campina Grande depois. E naquela experiência ali, nos Ferrais, um abraço para quem é do Ligeiro que está aqui. Eu tenho muita saudade de vocês, foi uma experiência muito boa, porque eu vivi dentro dali, daquele interior, com pessoas simples, e que foi uma experiência maravilhosa, marcante, porque eu comia, dormia e vivia ali no meio deles, e a gente depois teve o resultado disso, a Igreja dos Ferrais. Mas aí eu voltei, fui para Natal, fui capelão, depois trabalhei na Cidade da Esperança, que fica um distrito ao lado da igreja, ao lado da rodoviária. E aí seguimos Wagner, né? Esperança, depois Satélite, eu acho que tem algumas pessoas aqui da cidade Satélite também conosco. Depois eu fui para Campina Grande, depois para Maceió, depois trabalhei na Bahia também, depois trabalhei no Ceará como presidente da Associação Costa Norte. 3 meses eu fui secretário da União Nordeste e agora no início do ano que vem eu faço 10 anos de divisão sul-americana. O senhor tem 24 anos de ministério. Uhum. Com 14 anos, o senhor chega a ser ministerial da Divisão Sul-Americana. É 2015, né?
Então, No início, na metade de 2015 eu chego aqui. Então, no ano que vem eu faço 10 anos. não, a trajetória para estar onde o senhor está é muito rápida, né, pastor? É, uhum, O senhor, com 14 anos apenas de ministério, já assume a área ministerial da divisão sul-americana. Então, uhum. é um processo que o Espírito de Deus acelerou, porque via, e, claro, o potencial que o senhor tem para desenvolver essas atividades. É, nessa trajetória, o senhor teve dois lutos recentes. Eu queria que o senhor marcasse para nós aqui dois momentos. Um momento crucial na vida pessoal, difícil, ou que o senhor tenha visto Deus agir, e no ministério, o que o senhor acha mais desafiador hoje para nós, pastores adventistas, o senhor como meu pastor, porque quem não entende a estrutura da igreja adventista, o pastor Lucas Alves é o pastor orientador de todos os pastores no Brasil e nos países que correspondem à divisão sul-americana, além de também coordenar e orientar os anciãos. Então, é ele quem trabalha conosco dentro de uma estrutura escalonada de líderes para orientar o ministério adventista do sétimo dia nosso aqui no Brasil e na divisão sul-americana. Então, é claro que ele é a pessoa mais indicada para dizer para nós qual é o desafio do pastor contemporâneo, ser pastor neste mundo tão complexo e rápido como o nosso. Então, é um momento que o senhor viu Deus agir na sua vida pessoal, o senhor passou por dois lutos recentes, e no ministério, o maior desafio para nós hoje, como pastores do mundo que vivemos. Eu diria que nas perdas que nós temos, ah, nem sempre a ação de Deus vem com o milagre que você espera, mas às vezes vem com o conforto que Ele dá. Então, às vezes a gente espera um milagre, mas Deus não dá o milagre, mas Deus dá o conforto. Então, eu tive essas duas perdas, né? Lá, três perdas. Eu perdi minha sobrinha, perdi minha irmã na pandemia e pouco tempo atrás eu perdi minha mãe. Mas o que que eu retirei de tudo isso? Eu retirei de tudo isso é que, mesmo em tudo isso, existe uma paz que Deus nos dá que está acima das perdas e é maior do que a separação. E essa paz, ela é colocada em nossa vida no presente e faz você olhar para o futuro com muita esperança. Então, o conforto, para mim, e é um conforto real, ao ponto de você olhar para um ente querido ali dentro de um caixão e ter paz, e ter paz. E saber que duas coisas. Primeiro, que você viveu a vida que Deus queria que você vivesse com essa pessoa. Todos, na experiência com minha mãe, toda sexta-feira, ela sabia que eu ia ligar para ela. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, as primeiras horas do sábado, ela sabia que aquele telefone que estava ali na sala iria tocar antes das 7 horas. Toda sexta-feira ela sabia disso. E a gente, muitas vezes a gente dizia que nos amávamos muito. Eu te amo, e ela dizia para mim que me amava muito. Eu te amo, e eu dizia para ela que amava muito. Então a gente usufruiu muito a presença um do outro. E não foi só no tempo final, foi a vida toda. Então, quando vieram as perdas elas machucam a gente, traz dor para a gente, mas o conforto também que Deus nos dá é algo muito garantido, é algo muito forte. Em relação ao ministério, eu diria o seguinte: eu estou muito convencido, sabe? Estou muito convencido. E quero dizer aqui para vocês que fazem parte da Sala 57, que a Sala 57 reforçou isso. A Sala 57 reforçou algo que é muito importante, que é o quê? É a maior necessidade da igreja de reavivamento, mas não é da igreja, é do ministério também. Nós, pastores, precisamos experimentar isso na vida. Então, se você me pergunta, né, respondendo sua pergunta sobre o ministério, eu não vejo nenhuma necessidade mais profunda do que nós, pastores, sermos homens de Deus, não somente parecermos, mas sermos homens de Deus, homens espirituais, homens sóbrios, homens cheios do Espírito, homens que pregam não porque conhecem todas as habilidades da oratória, é porque tem unção, é porque tem unção. A gente aconselha não porque a gente leu uma enorme quantidade de livros. É porque, além disso, a gente procurou a unção, o batismo no Espírito Santo. A gente lidera, a gente influencia uma igreja
que a gente quer que dê resultados, que construa igreja, que batize mais pessoas, que seja uma igreja fervorosa, envolvida, unida, porque a gente intercede pela igreja. Então, eu não consigo encontrar uma necessidade que seja muito mais relevante, muito mais prioritária do que nós líderes, nós pastores, temos uma experiência real com Deus, porque é isso que nós precisamos, é isso que a igreja espera. A igreja não espera que o que mais destaca na nossa liderança, na nossa influência, seja a nossa posição. Não é isso que vocês esperam. Não é o que vocês mais esperam, não é o que nós falemos bem, que a gente tenha uma excelente oratória. No fundo, não é isso que vocês esperam. No fundo, não é o conhecimento que nós temos porque fazemos bons comentários, porque vamos para os programas de TV da igreja e fazemos bons comentários. O pastor tem uma capacidade muito boa de se comunicar, ou até mesmo é um pastor influencer. Não é isso que a igreja espera. O que a igreja mais espera é uma coisa. Ali existe unção, porque é a unção que nos dá autoridade para sermos e fazermos tudo o que vem depois, tudo que vem depois. Então, eu diria que esse é um ponto indiscutível, é a necessidade indiscutível. A segunda coisa é que a gente precisa conhecer gente, amigos. E precisamos conhecer as pessoas desse século, desses dias, que é muito complexo, mas a gente precisa conhecer. É interessante quando você estuda o livro O Desejado de Todas as Nações, é dito o seguinte, que João Batista não era aquele camarada que ia, pregava e fugia do povo, não. Ellen G. White diz que ele estudava a mente humana, que ele estudava o comportamento humano. Você já imaginou isso? Unção e compreensão do que era o ser humano. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E por último, a gente não pode esquecer, Wagner, que a terceira coisa. É muito triste quando você viaja por alguns lugares e vê a igreja em algumas partes do mundo fracas porque perderam o senso de missão. Então eu acredito que a gente não pode perder o senso de missão. Eu dou estudos bíblicos, eu compartilho o evangelho, por quê? Porque isso faz parte da nossa vida como cristãos. Então a gente não pode perder esse fogo missionário. Esse fogo missionário que alimenta o que nós fazemos. Uma igreja que não prega, um cristão que não compartilha o evangelho, ele vai secar. Ele vai secar. Ele vai se tornar um crítico. Então é muito importante. Eu considero hoje essas três coisas. O reavivamento também no ministério, conhecer mais as pessoas dos dias atuais, como elas se comunicam, como elas consomem, o que elas pensam, as diferentes gerações, as diferentes realidades, como eu posso falar com essas pessoas. E a última coisa é a gente não pode esquecer que nós temos uma igreja missionária. Ai, pastor, essa questão da unção, né? Que assim eu fico pensando, vou pegar o contexto do seu testemunho. O senhor se assenta com um senhor de 65 anos. Não é para dar certo. Teoricamente, essas coisas não vão encaixar. Mas o poder que ele carregava fez com que esta diferença fosse destruída e ele chegou no seu coração que ficou fervendo dentro. Numa conversa, num suco que ele tomou. Eu fico pensando em Atos 2, a complexidade que era para aqueles homens pregarem aquele sermão, e eles alcançaram 3.000 dos que ouviram. Muito mais pessoas ouviram. Mas 3.000 o Espírito Santo conseguiu convencer para entregar. Eu fico olhando para a janela 1040, que a gente discute tanto como alcançar aquele lugar inóspito para o Evangelho. Pastor, é só unção. É unção para essa missão que consegue explodir com essas diferenças, é, destruir barreiras, destruir muros. De fato, não é a nossa capacidade de oratória. Quantos livros a gente já leu, muito embora o Senhor espera que sejamos também cultos e sábios nesse sentido, mas não é esse o lugar. É o poder de Deus. E eu tenho dito aqui, pastor, a gente não tem que buscar o Espírito Santo para ser uma igreja relevante, para ser uma igreja saudável, muito embora isso esteja no pacote. A busca pelo Espírito Santo é para a gente ir para casa. A gente precisa de uma dose dele que nos tire daqui. Eu não quero receber a dosezinha do dia para conseguir passar por mais 50 anos ou
Não, eu preciso ter na minha cabeça que a dose é para a gente ir para casa. Tem que haver um despertamento da necessidade desse pedido que eu falei aqui, o suficiente para mover a mão do Eterno, para molhar essa igreja aqui, para a gente ir para casa. E é esse despertamento, pastor, essa unção que precisa ser vista. Esse desejo, sabe? A gente precisa fazer tudo o que a gente faz com a igreja, mas eles precisam ter, sobretudo, impulsionados por nós, desejo de água, de chuva, ao ponto que a gente vá para casa. Estou cansado daqui, pastor. Estou É isso mesmo. É cansado de isso. ser, cansado de Ir ser para pipa. casa e levar a maior quantidade de pessoas juntas, né? É porque Nessa jornada, né? Pastor, não tem como desassociar esse reavivamento verdadeiro. Tem um livro nosso, né? Reavivamento Verdadeiro, de uma missão impactante, pastor. Não tem como não ser verdade isso. A não ser que o reavivamento seja falso, ele não explode na missão. Reavivamentos que as pessoas vivem para dentro de si, vão para mosteiros, se excluem da sociedade para não ter contato com elas. Não existe isso. O reavivamento verdadeiro me impulsiona para o meio daqueles que não conhecem, que estão. Ellen White diz assim, ó, que nós temos que estar lá no meio daqueles que estão fora do caminho, porque teoricamente nós temos o caminho, então como é que eles vão encontrar se a gente se omitir da presença deles? E o impulso do Espírito Santo é para meio deles, pastor. É para o meio de quem ainda está fora do caminho. Então, essa busca não é para ter uma igreja relevante. Não é para ter uma igreja saudável só. É para ir embora daqui. Mas isso precisa vir com uma chuva forte. Que coisa boa, né, pastor? E ser aquecido. Aquecido demais. Por fim, que eu sei que o senhor tem compromissos agora, que já estão gritando no seu relógio aí. Só me diga, para essas pessoas que estão aqui, pastora, nós temos hoje um grupo de pessoas absolutamente fidelizadas a essa ideia da busca na madrugada, da necessidade de ter o Espírito Santo e encontrar essa plataforma aqui, na Sala 57. Como ministerial da Divisão Sul-Americana, homem que nos orienta. Qual é a sua visão da sala, pastor? O que o senhor poderia dizer para nós, para nos encorajar a continuarmos em uma lida tão importante, de sacrifício, de entrega, mas importante para o nosso momento da história? Eu vejo a Sala 57 como uma plataforma virtual que procura produzir frutos espirituais e práticos na vida da igreja e na nossa própria vida. Então, aqui eu estou trabalhando o óbvio, né? É uma plataforma de fato que a gente se encontra, que a gente se vê, que a gente se comunica, que a gente troca testemunhos, mas três coisas que eu percebo aqui na Sala 57. Primeiro, existe uma busca sincera, genuína. Todo mundo acorda cedo aqui para isso. Todo mundo acorda cedo para dizer: eu quero isso, eu tenho sede disso. E essa sede, ela não é fabricada. Essa sede é da alma, é do coração, é aquilo que a gente quer. E a gente percebe isso muito claramente quando a gente está aqui na sala 57. Então, é uma busca constante de um grupo de diferentes realidades, diferentes lugares, mas que tem um senso comum, que tem um propósito comum. E esse propósito comum é: a gente tem sede por uma experiência real com Deus e a gente encontra pessoas em diferentes lugares para que tenham essa mesma experiência que eu tenho. A segunda coisa que eu percebo é que a Sala 57 ela é educativa, Pastor Wagner. Educativa. Por que que é educativa? Porque quando a gente parte para uma experiência espiritual, a gente pode, talvez, ser alvo de críticas, porque não está só buscando o Espírito Santo, não sei o quê, mas e os frutos? E a gente pode, às vezes, ser mal interpretado. Mas o que eu vejo na Sala 57 é que aqui é educativo. Tantas vezes a gente vê pessoas passando a lição, pastores de diferentes níveis pregando aqui, de diferentes lugares aqui, de diferentes experiências aqui, e sem falar muitas vezes você fazendo seus comentários, né? Você comentando o tempo todo, dizendo: olha, é por aqui, olha, a percepção é essa, olha, veja o que o Espírito Santo está dizendo aqui, nesse texto aqui de Ellen G. White. Então, o que eu percebo, a segunda coisa aqui é educativo. A gente procura educar as pessoas dentro dessa base para que não vire uma experiência mística, sem propósito, sem ser algo concreto, e que espelhe a doutrina adventista do sétimo dia. Então, a segunda coisa que eu percebo dentro da sala 57. E qual é a terceira coisa? O esforço que vocês estão tendo, e para mim também isso é evidente,
de tornar os participantes missionários. Então, a gente procura tornar os participantes missionários. Para quê? Para que a gente tenha duas coisas: raízes para baixo, ou seja, raízes naquilo que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o batismo diário do Espírito Santo, mas fruto para cima. E Deus quer as duas coisas, viu? Deus quer. Deus quer raiz e Deus quer fruto. Então, eu diria, Wagner, se eu pudesse assim, resumir em três coisas a Cela 57, é o quê? A busca incessante numa plataforma virtual, o desejo de educar, alinhar, instruir as pessoas e, ao mesmo tempo, levar essas pessoas a terem uma experiência missionária na realidade em que elas vivem. Eu acredito que você tenha os seus parâmetros, né, as suas referências mais detalhadas disso, mas de algum modo eu acredito que o que eu estou falando está refletido naquilo que você repete tantas vezes e na experiência e claro, que a gente quer que esteja alcançando não somente os membros, mas a própria liderança da igreja. Eu vou mostrar uma foto para a gente encerrar, pastor, que reflete muito isso que o senhor está dizendo. Essa garotinha é filha da Corbacho, é o sobrenome dela. A mãe foi restaurada aqui na sala e foi rebatizada pela influência desse ambiente aqui. E 2 anos depois, a mãe continua na sala 57 e preparou a sua filha para o batismo. E ela disse assim: Eu fiz questão de que minha filha fosse batizada com a camiseta da sala, porque eu fui restaurada e reconduzida ao redil pela experiência que eu tive aqui. Assim como nós temos pessoas que para Novo Tempo, com a série que o senhor fez na escola, e tantos outros lugares reconduzem pessoas, a experiência dela foi aqui. E isso somatiza as milhares de pessoas que nós temos conhecimento e que não temos conhecimento, que ou aceitaram a fé adventista ou retornaram, fruto desse ambiente missionário. A Cláudia, que vai batizar hoje à noite, pastor, ela conheceu a igreja adventista na Sala 57, a primeira experiência dela. Hoje, ela está sendo inserida em uma congregação presencial. Nós já temos pessoas da sala que farão parte de mentoria e discipulado, para ela não ficar desencaixada na sua chegada. E hoje será batizada pela graça de Deus. Devemos continuar, pastor, com esse movimento? O que que você acha? Claro, claro, que mais salas como essas a gente já percebe. Eu poderia até dizer o seguinte, Walter, eu queria que isso acontecesse com mais frequência, mas o que não existe hoje, salas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo através dessa sala, a gente fica feliz porque esse é um incentivo, amigos. Não desistam. Eu sei que vocês já passaram por lutas, por desafios. Você também, Wagner, a gente já conversou várias vezes. Não desistam, façam os ajustes que têm que ser feitos, as adequações que precisam ser feitas, mas mantenham a visão, porque, como eu disse, a igreja tem sede e vocês estão oferecendo isso para a igreja. Isso aqui é educativo, isso aqui é inspirador, isso aqui tem a legitimidade, né? Da presença, o que ratifica, né, o que confirma a relevância dessa sala, quando a gente olha para tantos pastores que passam por aqui, como também pastores que estão aqui todos os dias. Então, eu quero dizer para vocês, continue, continue, não deixe esse fogo diminuir e nem tampouco apagar. Que mais salas, que mais iniciativas locais encontrem em vocês uma inspiração. Eu estou saindo daqui a pouco mesmo, eu já vou participar de uma outra sala. Uma outra sala. Essa semana, Wagner, eu não passei isso para vocês, mas durante a semana toda, desde segunda-feira, eu estou fazendo uma semana de oração em uma igreja dos Estados Unidos. Lá são 5:30 da manhã e aqui 7:30 da manhã. Então, enquanto eu estava terminando aqui, eu partia para outra, em uma hora depois, mais ou menos. Então, daqui a pouco, 7:30, eu já vou estar com o pessoal. São 50 pessoas, 60 pessoas todos os dias, e a gente está lá juntos. Então, por que que isso surgiu? Porque isso aqui não era para a pandemia. A pandemia foi Deus dizendo: olha, eu quero alcance, eu quero acelerar as coisas. Eu quero alcance, eu quero acelerar as coisas. E é por isso que a gente está aqui, e é por isso que a gente encontra tanta gente envolvida em alguma sala. Tem sala 56, tem sala 7 de alguma coisa, cada um coloca o seu nome. Mas isso quer dizer que era isso que a igreja também sonhava. Parabéns, conte com nossas orações e peço a vocês que ore por mim e por minha família.
Pastor Gilberto Ludogério vai orar pelo senhor, Ah, esse, obrigado. esse amigo que o senhor tem aí na caminhada. Pastor, ore aí pelo pastor Lucas, bom dia e obrigado por estar aqui sempre. É um privilégio, viu, pastor? Obrigado, pastor Gilberto. Ele estava falando aí do início e a minha mente deu uma viajada naquele quarto, lá na hospedaria, juntos ali. Oh, meu pai! Pousada Padre Cícero, em Mossoró. Exatamente. Ah, pastor, sabe que isso aqui que vocês estão oferecendo é um presente para a igreja, pastor. Isso aqui é um presente para a igreja. Eles conseguirem conhecer um pouquinho mais, saber dos detalhes, ver quando vocês se falam que existe carinho, existe amor entre vocês, respeito. Só fortalece a congregação quando a gente expõe saudavelmente nossa vida assim. Obrigado, pastor Lucas. Eu sei que o senhor é um cara muito ocupado, uma pessoa muito cheia de atributos, de atribuições, de responsabilidades. Muito obrigado por oferecer esse tempo muito aprazível e proveitoso para a gente. Pastor, vamos orar, queridão? Vamos assim. Maravilhoso Pai, Deus eterno, Espírito Santo, nosso companheiro do dia a dia, o Senhor Jesus, nosso Salvador, misericordioso. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós podemos beber da tua fonte mais uma vez e aprender nos teus ensinos de que é necessário que o Espírito Santo se faça presente na nossa vida dia após dia, através do batismo. Obrigado, Senhor, pela presença do pastor Lucas entre nós durante essa semana. Mas obrigado mais ainda, Senhor, por esse servo que tu escolheste lá no colégio, fazendo ainda o segundo grau. Colocaste no coração dele o desejo de ser um pastor, deixando a medicina de lado, buscando o teu serviço, Senhor. Tome em tuas mãos o pastor Lucas, sempre. Especialmente agora, Senhor, que ele tem uma responsabilidade maior. Cuidar dos teus pastores em toda a divisão sul-americana. Que tu possa permanecer nele sempre, Senhor. Possa mantê-lo sempre cheio do teu espírito. E que os ensinos, os conselhos, as repreensões, os momentos que tenha que tomar decisões sérias, todas elas possam ser pautadas na tua presença na vida dele, Pai. Quero colocar também, Senhor, diante de ti a sua família, a Nerisângela, suas filhas, que tu possas, ó Deus, cuidar dessa família enquanto esse pastor e pai está ausente. Que tu possas, ó Deus, unir essa família quando todos estiverem juntos. E que o objetivo maior do pastor Lucas seja um dia estar no reino dos céus, juntamente com seus irmãos, seus filhos na fé, sua família, Senhor. Amém. Nesse conosco nessa sala, quando agora nós vamos continuar a desenvolvê-la até o seu final. Toma o pastor Wagner em tuas mãos, abençoando-o sempre e fazendo com que ele se mantenha cheio do teu espírito, para ter ânimo, força para continuar com esse projeto magnífico. Abençoa sua esposa, sua filha, dá-nos um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Grande dia na presença de Deus, amigo. Muito obrigado. Obrigado, pastor Gilberto. Um abraço no coração. Pastor Wagner, muito obrigado. Um bom dia. Foi um prazer estar com vocês. Se Deus quiser, no ano que vem a gente se encontra de novo aqui, uma semana muito especial que a gente já está conversando com o Wagner, tá bom? Um abraço. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Ludgério. Um grande abraço, um grande dia na presença de Deus. Que coisa boa, né, irmãos? Muito bom isso. Conhecer um pouquinho mais da história dos nossos líderes, saber como eles chegaram até aqui, né? Não é fácil, irmãos. Não é nada fácil. A caminhada é longa e árdua, mas muito
compensatória. Eu fico pensando na dimensão santa, sagrada que é tudo isso, e como Deus nos concede o privilégio, né? Eu me sinto privilegiado em poder participar com vocês de tudo isso, sendo alguém tão carente da graça de Deus, igual a qualquer um de vocês. Tenho pedido tanto a Deus que Ele faça a obra dele de forma sobrenatural. Nós precisamos do sobrenatural do Senhor, né? Precisamos urgentemente. O que que você sente? Eu fico pensando, né, que passa pela sua cabeça. Hoje nós temos uma moderadora que está fazendo aniversário, mas a Celidalva Gomes, do Carmo. Ô, Celidalva, você pode abrir o seu áudio, sua câmera? Se você tiver em condições de vir aqui, eu gostaria de orar com você, tá bom? Opa, pode abrir, isso. Eu vou autorizar o seu áudio. E aí, como você não conhece tão bem o ambiente da sala ainda, eu vou chamar você para orar aqui. E se você tiver algum assunto pessoal e bem íntimo, aqui não é o horário da gente fazer isso, mas eu preciso falar com você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pastor Wagner. Tudo legal? Desculpa, viu? Eu sou muito chorona e tudo que mexe comigo, principalmente esse poder do Espírito Santo, que eu sou movida a ele. Que legal. Quer dizer que você já recebia o link da sala por muitas pessoas. Chega a dizer para a Val que recebia esse link de mais de 20 pessoas te incomodando e você resistindo. Eu já oro, eu já tenho minha lição, eu já tenho meu culto pessoal, para que mais? Até que um dia você se deparou com a Val em uma outra sala e a Val falando da experiência dela de forma diferente, tocou seu coração e você decidiu entrar, né? Exatamente, aqui há 2 semanas atrás. 2 semanas. E já é novidade de vida para você. Muita, pastor, muita, muita, assim, que olha, tremendo, tremendo. E hoje, com a experiência do pastor Lucas, ele falando aí, eu fiquei aqui emotiva, chorando, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu era só uma criança, só tinha 9 anos quando eu fui batizada a primeira vez na igreja adventista. É uma experiência fantástica que eu te conto outra hora, do que me. Eu falei assim, meu Deus, se aquela menina tivesse realmente uma pessoa adulta que cuidasse dela, igual o pastor Lucas contou que teve alguém que cuidasse dele, eu não teria me machucado tanto nessa vida. É isso mesmo, é a importância do trabalho pessoal que ele fala, né? Muitas vezes a gente transfere para os eventos e programas a responsabilidade de cuidar de pessoas. Eventos, programas não cuidam de ninguém. Quem cuida de gente é gente. E como faz falta? Eu concordo plenamente com você, sabe, Celidalva? Tem acidentes que a gente passa por eles, que poderia não passar se tivéssemos um mentor ao nosso lado, alguém que nos apoiasse, né? Isso é verdade purinha. Eu digo uma coisa, que 29 anos, agora esse ano, faz 30 anos que eu estou batizada na igreja adventista, se eu realmente tivesse conhecido o Espírito Santo, eu era adventista de verdade, porque eu me considero adventista de uns 3 anos para cá, buscando o Espírito Santo. Porque até então, era só uma participante de igreja. Hoje não, eu tenho conexão com o céu. E isso só aconteceu porque eu conheci o Espírito Santo. Porque então era só de ouvir falar. Hoje não. É de comunhão com ele mesmo. Que coisa linda, né? Faz assim, ó, coloca o seu telefone um pouquinho para baixo, centraliza você e tenta não bulir muito com o telefone, porque a gente fica balançando junto contigo. Aí, garoto, agora um pouquinho, vamos arrumar? Não tem importância não. Você ficou distante. Um pouquinho mais, aí tá ótimo assim. Assim já tá legal. Pronto. Eu trouxe você aqui para a gente falar um pouquinho com você, assim, sem a gente combinar nada. A Val me contou da sua experiência, da felicidade que ela tá de ter chegado ao seu coração pelo poder do próprio Espírito, né? E você ter entrado na sala e você já vinha buscando essa unção do Espírito e só conectou, né? A sala só fortalece a sua busca que você já tem feito. Eu agradeço muito a sua presença aqui, viu? Obrigada, pastor. Para mim isso foi uma surpresa, viu? Eu sei, a sala, ela não, a sala tem uma estrutura dorsal que nós nos orientamos por ela, sabe?
Mas quando o Espírito Santo quer mudar peças de lugar, ele muda, né? Sim, glória. Por isso que a gente entrega para ele o controle dessa reunião quando nós a realizamos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Você representa, Seridalva, o motivo pelo qual nós da Sala 57 devemos continuar. Pra você ter ideia, nós temos 16 milhões de visualizações no conteúdo da sala, Ciro. 16 milhões. Eu não tenho a menor dúvida que acesso a esse conteúdo aqui da sala, nós já passamos de 1 milhão de pessoas que já passaram por aqui. Eu tenho certeza absoluta. Graças a Deus é muita gente. Só que você está na sala há 15 dias, convidada há muito tempo. Isso significa, amados da sala 57, que o nosso exercício de continuar não deve parar, porque muitas celidalvas existem que precisam ter uma conexão como a que ela está tendo agora. E olha só, por que que você que está aqui na sala não pode deixar? Porque você só chegou aqui porque teve gente que esperou você. E olha Você que que... só um pouquinho, Celi. Você, irmão, escute uma coisa. Ah, encontrei o caminho. Nossa, a sala cumpriu o papel. Entendi. E você sai daqui, você tira dos outros a chance de encontrar o mesmo lugar que você encontrou. Porque para a sala continuar, nós precisamos de gente, claro, orientada e aquecida pelo Espírito, olhando para Jesus, na bênção de Deus, tudo bem. Estou falando da responsabilidade humana. Então, quando a pessoa descobre o caminho, fala assim, que coisa boa, não sabia que era assim. Aí, não, agora eu já posso tomar o meu voo solitário aqui. E os outros? Você só chegou aqui porque teve gente que esperou você. Então, faz favor, não saia não. Espere Celidalva chegar. Certo, filho? interessante é que eu venho orando há muito tempo para mim se tornar uma missionária e não sabia como fazer isso porque eu não podia sair de casa e deixar minhas netas e minha filha. E aí, agora, orando aqui, de joelho no chão, intercedendo pelos meus sobrinhos e irmãos que estão afastados, que eu estou clamando para que eles hoje estejam na vigília, que eu estou já falando com todo mundo. O Espírito Santo me falou que eu sou uma missionária dentro da minha casa, cuidando das minhas netas e intercedendo para que a minha filha volte para É Jesus. isso aí. E você está descobrindo a ferramenta da internet que, se por situações como essa de ser responsável por menores, por pessoas vulneráveis, você não tem tanta mobilidade, Rogério estava dando estudo bíblico para a Cláudia, ele num estado e ela em outra. Então você pode usar as ferramentas da internet para ganhar almas para Jesus dentro de casa, filho. Isso tem que ser muito bem aproveitado. Não substituindo o presencial, mas muito bem aproveitado. Seridal, você representa ainda a camada de adventistas que precisam passar por aqui. Muito obrigado pelas suas lágrimas, pelo seu sorriso, pela sua presença. E nós vamos contar o seu testemunho aqui. Daqui a pouco, lá na frente, ano que vem, nós vamos ter Seridalva de volta, contando como esse processo se amadureceu e você, de fato, entendeu todo esse ambiente aqui. E olha, eu tenho espalhado para todo mundo essa palavra mágica que está todo mundo encantado. Pessoas que não são adventistas já estão espalhando para outros. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é parte invisível de Deus e eu amo muito mais a Deus porque você existe. Já pegou a ideia, irmão? Já aí, Nuno, ô Nuno, já pegou rapidinho, né? Eu preciso Tá de bom? você, eu amo você, eu preciso de você, se ele dava para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Grande abraço, um grande dia, até hoje na vigília, às 8 horas. Até hoje. Abraço. Tá. Ela representa, irmãos, os milhões de adventistas no Brasil que nunca colocaram o pé nessa sala. Milhões. Pastor, mas eles estão em outros lugares. Tudo certo. Eu entendo que Deus trabalha de muitas maneiras e eu louvo a Deus por todas as iniciativas. Mas eu desejo a maioria esmagadora de adventistas que a gente puder trazer para cá e impactá-los como a irmã que acabamos de ver aqui. Você que não é membro da igreja adventista do sétimo dia, muito obrigado. Viu, Kênia? A Kênia é quem está fazendo o tratamento de ozônio com a minha esposa, com o esposo Edis.
são membros de outra denominação, queridos, fiéis a Deus, tementes a Deus, e que estão aqui e apreciam muitas coisas da Igreja Adventista. Essa irmandade é muito legal, viu? Deus seja louvado por isso. E vamos encerrar orando pela Conceição, olha só. Ô Conceição Sales, você pode abrir sua câmera, o seu microfone, ou eu vou orar só por você, porque tu não está maquiada para entrar. Deixa eu ver se ela pode. Se não puder, eu vou orar por ela. E hoje vamos terminar um pouco mais cedo, porque eu quero que você, hoje, durante todo o dia, irmãos, ore constantemente, visite pessoas, mande o link. Daqui a pouquinho o link vai chegar produzido para você. Envia esse link. A vigília vai entrar 8 horas no ar. Às 7h30 eu vou. Da câmera, não, Conceição. Você pode abrir a sua câmera. Não tem importância. O áudio é que eu vou. Agora sim. Abre que já vou te buscar. Eu vou abrir 7h30 o Zoom aqui, porque o Zoom vai ser enviado primeiro para as pessoas que vão fazer parte direto da vigília, que serão necessários na vigília. Depois que a gente fizer a composição desse grupo, então, certamente deverão sobrar algumas vagas. No Zoom, nós vamos liberar esse Zoom via moderadores e também via Ministério Jovem da Divisão. Vamos compor os 1.000, que é o espaço que a gente tem no Zoom aqui. E aí, a esta altura, o link do YouTube já estará difundido. Vamos colocar a vigília no ar. O Ministério Jovem coloca a nossa vigília lá no canal dos jovens da Divisão Sul-Americana. E aí, 8 horas em ponto, pela graça de Deus, daremos início à nossa vigília, que tem uma programação para ir até 11 horas. Se o Espírito de Deus quiser aumentar o tempo, ele vai aumentar um pouquinho. Se não, fechamos pontualmente às 8 horas, às 11 horas. Deixa eu adicionar essa menina aqui. Bom dia, Conceição. Tudo bem, amadinha? Bom dia, pastor Wagner. Tudo Bom bem? dia. Olha aí, hein? Fazendo aniversário hoje. Parabéns. Deus a abençoe nesse ciclo novo. Você já é uma bênção, faz um trabalho extraordinário. Está aqui desde quando, hein, nessa sala, Conceição? Vamos fazer 5 anos agora, né? Você está desde o comecinho, né? Desde o Desde começo. quando- E a Conceição não é aquela que está desde o comecinho que aparece de vez em quando, não, irmãos. Ela está todo dia. Você lembra quantos dias tu ficou sem aparecer nessa sala? Tem ideia? Não, não. Tem que fazer uma contagem, né? É tão difícil entender o dia que não esteve. É mais fácil contar os dias que não esteve. São poucos, inclusive. Eu tive a alegria de, em Sobradinho, receber a Conceição em minha igreja com uma amiga e nós adoramos presencialmente juntos naquele dia. Obrigado, viu, pelo esforço, pela dedicação. Você é uma benção. Nós aqui agradecemos porque nós recebemos esse alimento diário. Somos incentivados a alimentar outras pessoas todos os dias. Isso é motivo de gratidão a Deus por Ele levantar esse movimento nessa época tão necessária. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Feliz aniversário. Eu também amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Um abraço forte para todos os moderadores, pastores que aí estão, toda a família 57, meus amados moderados. Amém, glória a Deus. Vou orar por você na oração, vou orar pela irmã Cida, que está um pouquinho doentinha, né, irmã Cida, hoje, para o Senhor restaurar a senhora. Tá bom, irmã? Amém. Vamos orar, Conceição. Santo Deus e eterno Pai, a Conceição está fazendo mais um, completou um ciclo e está iniciando outro agora. Ela já é uma bênção e eu peço que o Espírito amado do Senhor continue agindo sobre ela, para que a imagem de Cristo seja formada ainda mais profundamente na vida dessa tua serva. E ela Amém. Em Cristo Jesus, continue sendo uma bênção para outras pessoas. Mantém a Conceição salva em Cristo Jesus. Abençoe a Deus com bênçãos do alto. Sei que a irmã Cida, ela está um pouquinho
doentinha hoje, abençoa tua filha e restaura a saúde dela. Assim como eu orei pela Conceição, que está fazendo aniversário hoje, eu oro por todos que fizeram aniversário no mesmo dia hoje e no mês, que todos sejam agraciados pelas bênçãos recebidas nesse dia. Pedimos e agradecemos no precioso, poderoso, excelso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Grande dia na presença de Deus. Tchauzinho. Tchau, tchau. Muito bem, amados. Chegamos ao fim da sala de hoje. Nós vamos fazer a vigília hoje. Domingo entramos. E na semana que vem é a última semana que antecede as férias. Certo? Nós vamos entrar de férias dia 20 e voltamos de férias 20 de janeiro. Durante o mês de janeiro, nós vamos ter culto da Sala 57 toda quarta-feira ao vivo. Então, toda quarta tem culto ao vivo. Você vai receber uma jornada espiritual para durante os 30 dias estarmos conectados através dessa jornada espiritual. Tá certo? Planejadinha, preparada para você acompanhar a Sala 57, fazer sua Sala 57. Toda quarta a gente para junto, ora, testemunho, bênção. Na outra quarta, aí voltamos de férias dia 20 e aí vamos trafegar no ano de 2025. E semana que vem eu quero fazer um, um, um desafio para você. Escute o que eu vou falar aqui, ó. A maneira, escute aqui o que eu vou falar para você. Perguntei para o pastor Lucas. Devemos continuar? A maneira como nós vamos transitar de 2024 para 2025 vai definir o formato da Sala 57 para 2025. Porque nós temos hoje uma quantidade de 4.200 famílias que passam mais tempo adorando conosco. Nossas visualizações estão entre 15 e 20 mil, oscila 15, 17, 18, 20, posteriormente à reunião. E durante a reunião, graças a Deus, nós sempre ultrapassamos mais de 10 mil visualizações na hora da reunião. É um movimento fortíssimo e consolidado. Contudo, observe o que eu vou falar para você, amado. Se você ama esse ambiente aqui, se você considera que ele realmente tem feito o que nós imaginamos, vemos, que é impactar de maneira muito saudável a própria igreja, nós não podemos perder frequência na transição de 24 para 25. Vou dizer, deixa eu ser bem claro para você. Quando transicionamos 23 para 24, nós éramos 5.500 famílias permanentes, mais tempo na reunião, 5.500. E de visualizações, 12 mil posteriores. 12 mil visualizações na hora da reunião, ou seja, 5.500 famílias mais permanentes na reunião, com 12 mil visualizações da reunião da madrugada. E depois, nós estávamos entre 18, 19, 21, 22 mil visualizações posteriores. Quando transicionamos, fomos para o momento das férias, e que voltamos das férias, a sala passa por um reaquecimento. A gente não volta com todos de uma vez, porque as pessoas estão de férias, voltam de férias de momentos intermitentes, enfim, várias circunstâncias. E a gente vai aquecendo e começamos em janeiro, fevereiro, final de fevereiro, início de março, a gente volta ao pico normal da sala. Só que de 23 para 24, nós voltamos de 5.500 pessoas, famílias mais permanentes, caímos de 5.500 para 4.200, 4.300 mais permanentes. Ou seja, nós deixamos, no período de férias, de ter a presença aqui de 1.000 famílias, de um ano para o outro. Nas visualizações online, essas que ultrapassam 10 mil,
nós perdemos de 12 mil para 10.200, 10.300, ou seja, mais de 1.000 famílias deixaram de visitar a sala durante a reunião. E nas visualizações posteriores, nós deixamos de trafegar entre 19, 20, 21, 22 mil visualizações e fomos para 17, 16, 19. Dependendo do orador, passamos de 20 mil. Significa que em toda a transição do ano, nós perdemos pessoas por causa das férias. Aí as pessoas falam assim, então não sai de férias. Isso não é o que Deus espera de nós. O Senhor espera de nós equilíbrio, bom senso, e férias é necessário para a retomada da caminhada para 25 com muito mais força ainda. Então, se nós cairmos de 4.200 para 3, 2.000 e alguma coisa, a sala começa a correr risco. Ouça o que eu estou dizendo para você. A sala começa a correr risco. Então, você que está aqui adorando conosco, entenda, o seu retorno pós-período de férias é fundamental para a continuidade da Sala 57 no formato que ela tem hoje. Compreende, não? A gente vai falar muito sobre isso na semana que vem. Entendeu, seu Nuno? Ô, Nuno, você tem que contar seu testemunho aqui, moço. Fica rindo aí. Deixa eu trazer a Leila. A Leila é a dona da pipoca. Você não está aí não, Leilinha, hoje? Eu teve que sair mais cedo. Me avise aí, Leila. Não, é isso mesmo. Então, eu vou tocar a pipoca aqui. Eu já orei? Eu vou orar de novo. Santo Deus e eterno Pai, estamos dando fim a esta sala. O link da vigília vai ser distribuído daqui a pouquinho. Os moderadores vão distribuir isso, os irmãos, o Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana. Senhor, espalhe esse link, mas espalhe esse link com muita velocidade. E mais uma vez rogamos pela vigília de hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Deus. Beleza? Vamos nessa? Parece, mas eu queria um bom dia com alegria. Não queria um bom dia com alegria aquele bom dia com alegria para a vigília. Tá bom? Aquele para a vigília mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria. Bom dia, com alegria! Bom dia! Vambora, contando um, dois, Do Pai, três. do Espírito Santo, em nome do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, com alegria. Até hoje à noite. Até daqui a pouco. Até hoje à noite. Daqui a pouco. Pouco.